Oi, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar então com o sujeito e predicado, fazendo uma revisão rápida da nossa aula online. Então, retomando, né, a parte da gramática da língua portuguesa, né, que a gente se dedica a estudar, ela faz com que a gente escreva e fale corretamente. É para isso, então, que a gente trabalha com alguns conteúdos gramaticais. Então, dentro da gramática, existe inúmeras caixinhas. Cada caixinha faz parte de um conteúdo diferente. Dentro da caixinha da sintaxe, há os tipos de predicado e de sujeito, que é o que nós estamos trabalhando agora nesse momento. Bom, então o sujeito, como nós vimos na aula online, é um ser animado ou não, quer dizer, ele pode ser uma pessoa, como também pode ser um objeto, um ser inanimado, certo? E aquilo que se diz do sujeito, aquele complemento, é o nosso predicado. Então, na oração que diz assim, Maria joga futebol, para nós acharmos o sujeito, aquela pessoa ou aquele ser inanimado que executa uma ação ou sofre uma ação, a gente pergunta para o verbo. Quem é que joga futebol? Maria. Então, neste exemplo, Maria é um ser animado, é uma menina, é uma mulher, é uma pessoa, de quem se diz algo. E, portanto, a Maria é classificado como sujeito. O joga futebol, que foi o restante, é o predicado, pois é o que se diz de Maria, é o que ela está fazendo. Então, o verbo sempre vai estar ao lado do predicado. Retira o sujeito e o resto é o predicado. Bom, como nós também conversamos, um macete, né, uma dica para identificar o sujeito é procurando o verbo. Então, para isso, você deve se lembrar que um verbo é aquela palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, um verbo ele pode ser um verbo de ação, de movimento, como andar, correr, falar, né, escrever. Um estado, que é um verbo de ligação, que é aquele verbo parado, estático, que é o o ser, o estar, estão, ou um fenômeno da natureza, trovejar, relampejar. Bom, o sujeito, sabendo que o sujeito é aquela parte da oração que é quem executa uma ação ou quem sofre uma ação, ele pode ter algumas classificações. Então, ele pode ser um sujeito simples quando possuir apenas um núcleo. Um exemplo, Maria dorme tarde. Para achar o sujeito dessa oração, eu pergunto para o verbo, né? Quem é que dorme tarde? A Maria. Então, quando eu tenho apenas uma resposta, classificamos então em sujeito simples. Mas, quando possui mais de uma resposta, mais de um núcleo, eu classifico esse sujeito como sujeito composto. Por exemplo, o diretor e os professores participaram da reunião. Agora eu faço a pergunta para o verbo participar, né? Participaram. Quem é que participou da reunião? O diretor e os professores. Então eu tenho aí duas respostas, não é? Dois núcleos. Então esse sujeito é um sujeito composto. Agora, esse sujeito ele pode estar também de uma forma indeterminada. Ocorre quando é possível perceber a existência do sujeito, porém a gente não consegue identificar esse elemento. Por exemplo, nesta oração, perguntaram sobre você na festa. Se eu fizer a pergunta para o verbo para descobrir o sujeito, eu vou perguntar assim: quem é que perguntou sobre você na festa? Eles perguntaram.
ou elas perguntaram. Caberiam duas respostas. Só que eu não sei definitivamente quem foi, se foi eles ou elas. Então, este sujeito, né, que expressa dúvida, ele é um sujeito indeterminado, quando eu não sei se é masculino ou feminino. O sujeito oculto é aquele sujeito que está escondido. Então, ocorre quando está implícito, quer dizer, atrás de alguma coisa. Isto é, não está expresso, mas se deduz do contexto. Como assim? Por exemplo, viajarei amanhã. Se eu fizer a pergunta para o verbo, para descobrir o sujeito, eu vou perguntar: quem é que viajará amanhã? Só caberia uma resposta: eu. Eu viajarei amanhã. Só que esse eu não aparece aí, não é? Só que eu só tenho essa resposta para a minha pergunta. Então, se eu só tenho esta resposta, é um sujeito oculto, ele está escondido atrás do verbo. Existe também o sujeito inexistente, quer dizer, uma oração, como nós falamos na nossa aula online, ele pode não ter sujeito. O predicado sempre é independente, o predicado sempre existe. Agora, o sujeito, ele tem essas classificações e também pode ser uma oração sem sujeito, que é o sujeito inexistente. Quando que ocorre isso? Ocorre com os verbos como o haver, no sentido de existir, o ser, quando indicam tempo e distância, e todos os verbos que indicam fenômenos da natureza, porque não são verbos eficazes, diretos, não é? Então, um exemplo, choveu muito ontem. Eu não consigo perguntar para o verbo o quem é que choveu. Choveu, simplesmente choveu. É noite. Também não consigo perguntar para o verbo quem é que fez a noite, ou quem é que provocou esse fenômeno. Então, nestes exemplos, o sujeito é inexistente. Então, para resumirmos, o sujeito da oração é quem executa ou sofre uma ação, quem faz algo ou quem sofre essa ação. O complemento do sujeito, ele é denominado predicado. Os sujeitos podem ter algumas classificações, que são simples, quando tem um núcleo só, composto com dois núcleos, indeterminado, quando eu não sei se é eles ou elas, oculto, quando só caberia uma resposta, mas ela não está explícita, ela está atrás do verbo, e a oração sem sujeito. Então, abriu-se aí a caixinha da sintaxe, sujeito, predicado e tipos de sujeito.